Você já sofreu assédio no trabalho? Olha, vamos começar com os números que, sinceramente, são bem alarmantes. Metade dos brasileiros já passou por assédio no trabalho. E mais, 52% já viram acontecer com alguém. E tem o dado específico sobre mulheres, né? Uma em cada quatro diz ter sofrido assédio sexual no ambiente profissional. São dados fortes, que mostram a urgência do tema. Por isso, hoje, a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo sobre assédio moral e sexual no trabalho. A ideia é entender melhor esse problema, que é complexo, e ver o que funciona para combater. O assédio moral e o sexual, eles meio que andam juntos. Mesmo que numa empresa um tipo pareça mais forte, o outro pode estar ali. Usam até aquela imagem da laranja podre, né? Para mostrar como uma pessoa assediadora pode estragar o ambiente todo, a cultura. O impacto é grande, e as formas como isso acontecem são muitas. E, frequentemente, é tudo muito sutil. A gente pensa logo em humilhação pública, claro, mas tem a exclusão disfarçada, aquela pressão absurda por meta, aquela piadinha sem graça de cunho sexual, racial ou machista. E o mais complicado, às vezes a própria pessoa que está sofrendo, ela nem percebe direito. Especialmente se for um assédio sexual mais velado, mais disfarçado. E por que isso continua acontecendo tanto? O principal fator é o medo. Medo de retaliação, de ficar com fama ruim na empresa. Ou medo mais direto mesmo, perder o emprego. E tem uma desconfiança grande naqueles canais de denúncia que dizem ser confidenciais. Sabe? Esse é um ponto importante. Porque às vezes, denunciar por ali acaba expondo a pessoa mais ainda. Tem até caso de gente que foi testemunha em processo trabalhista e depois sofreu represália na empresa. Então, como agir? O foco é em prevenção e ação para todo mundo. Programas de conscientização em todos os níveis. E com um olhar especial para a liderança e para a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que agora tem esse papel formalizado também. E tem que falar de um jeito com os líderes, focar no papel deles na cultura, e de outro jeito com o pessoal da operação. A comunicação tem que ser direcionada. E além de só conscientizar, é preciso ter ferramentas práticas, tipo o diagnóstico de risco psicossocial, o DRPS. Ele funciona como um termômetro, um mapa de calor, para ver como está a saúde mental ali na empresa. E pode ter também palestras, oficinas, materiais educativos, e um conceito de gestão que chamam de 3 T's: treinar, tentar e trocar. A ideia é, primeiro, investe em capacitar a pessoa, treinar, depois, dá apoio, tenta corrigir o problema, tentar. E só se nada disso funcionar, aí sim, pensar em demitir. Trocar. Mostra que tem um processo, né? E fala-se muito da psicoeducação, ensinar sobre saúde mental, sobre como as pessoas se relacionam e de formar anjos emocionais. Tipo, colegas que recebem um treinamento básico para identificar quem não está bem e dar um primeiro apoio, direcionar para ajuda. E essa questão da comunicação do dia a dia, ela é bem delicada mesmo. Frases que parecem bobas, tipo, você leva tudo para o pessoal, ou, aqui tem que aguentar a pressão mesmo. Isso pode ser assédio, assim como aquelas indiretas, super tóxicas. A linha entre apelido e humilhação é tênue. Uma dica é olhar a reciprocidade. Você chama a pessoa por apelido, mas ela te chama também? Se não, melhor manter a formalidade. E cuidado com o elogio, principalmente vindo de homem em posição de poder. A pergunta para se fazer é: essa pessoa me elogiaria de volta igual? E isso leva direto para o papel da liderança, que é insubstituível nisso tudo. Não adianta só saber a parte técnica. Líder precisa ter a habilidade de se comunicar, de gerenciar conflito, aplicar a inteligência emocional. A tal da escutatória, aquela capacidade de ouvir de verdade, sem ficar se defendendo, sem justificar tudo, ouvir para entender. Agora, um outro ponto importante é como abordar o assunto nos treinamentos. Falar direto em prevenção ao assédio pode dar uma travada nas pessoas. Acham o tema chato, pesado, pode gerar resistência. Então, é sugerido o uso de exemplos mais genéricos, talvez de outras empresas, para não expor ninguém ali dentro. Sigilo é fundamental. E fazer perguntas mais abertas, tipo: alguém aqui já viu algo parecido em alguma empresa que trabalhou? Isso ajuda a pessoa a participar sem se sentir acusada. E tem que ter jogo de cintura se alguém começar a falar demais ou apontar o dedo para o colega ali na hora. Tem que saber cortar com cuidado. O assédio no trabalho é, infelizmente, muito comum e muitas vezes age na moita, de forma sutil. O medo de denunciar acaba criando um ciclo que alimenta o problema. A responsabilidade é da empresa inteira, claro, mas a liderança tem um papel central, fundamental na prevenção, em criar um lugar seguro, e isso passa por ouvir de verdade,
por se comunicar bem com respeito. Por tudo isso, é importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1, para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo, com vivências nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de vivência clínica em saúde mental. E com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.